E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou, e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, oh, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Clame por Ele. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Mais uma vez. E sopra em nós, Espírito, essa noite a se colocar de pé agora, a clamar pelos céus essa noite com toda a autoridade que o Senhor nos deu, a clamar pela presença dEle agora. Que os céus se abram neste lugar, que seja feita a vontade do Pai sobre esta igreja, Pai. Ó Senhor, nós te adoramos. Que se céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino venha, 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 nossa fé
que pode ficar de pé nessa noite? De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declara isso. Que ruge ao leão, Diante dele, majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. e o que? Ele voltará para governar as nações E ele governa como? em amor. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, E ele odeia. odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a Declara isso com iniquidade. toda a sua força. descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. o descendente de Davi, o homem mais notável. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A igreja que ruge ao leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que cordeiro é esse? Que leão é esse? Quando eu vi isso na história, eu disse: quero conhecer mais de Jesus. Quero conhecer mais de Jesus. Alguns lendo a Bíblia, quando vê o caráter de Cristo,
seria bom se encontrássemos nós nesse caráter. Porque alguém disse assim: quero conhecer Jesus e ser achado nele. Mas será que há uma gota de nós no oceano de Cristo? Ou será que é totalmente um contraste entre o bem e o mal, entre o mal que há no ser humano e a bondade que está em Cristo? Mas eu quero conhecer mais de Cristo, quero entregar mais a Ele, porque o orgulho do homem fez ele sair do jardim um dia, mas o amor dele, esse amor é um oceano. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria: pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça. Recebe ele aí. Eu quero conhecer Jesus. Só os que querem conhecer a Cristo declara isso. Quero conhecer Jesus E ser achado nele.
Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Jesus, és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
Santo, santo é o Senhor Jesus dos exércitos. Ó Pai, como nós te esperamos, Senhor Jesus. Como nós te aguardamos, Pai. Aleluias. Você aguarda a volta do Senhor Jesus. Você espera por Ele. Eu não sei você, mas eu sempre me pego imaginando como será esse dia. Como será glorioso. E como será um dia de confirmação sobre tudo aquilo que nós vivemos a vida inteira. Aguardando por Ele, esperando por Ele. E podemos contemplar o rosto dele pessoalmente. Não há momento mais belo pra gente viver. Essa espera, esse aguardo. Oh Pai, como nós te esperamos. Mas eu quero dizer pra você que isso é uma certeza que Ele virá. É uma certeza, porque a morte Ele venceu. Aquela cruz vazia está, e não há mais separação. O véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso nele, nele, nele. É nele, por Ele são todas as coisas. Sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria,
crer no amanhã, porque Ele, aleluia, Senhor, mas eu vencerei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos. Oh Pai, nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor Jesus. O Senhor vive eternamente. Aleluia. Aplauda o nome dEle. A carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 27. Enquanto vocês abrem aí, eu quero agradecer o convite que me foi dado pela liderança de jovens, Mailine, Otiniel, pastora Gisele, pastor Saulo, pastor Lindombari, pastora Keila, a Evelyn, seu esposo, nossos amigos que estão aqui também nessa noite, ao meu marido Rafael. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida do corpo de lideranças e por vocês, meus amados irmãos, que estão aqui nessa sexta-feira para buscar conhecer mais de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas agora a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. O contexto dessa carta que Paulo escreve aos Efésios é um contexto onde aquela cidade ela era presa em muitos pecados. Eles eram presos no pecado da idolatria, da prostituição, feitiçaria. Naquela época, principalmente quando Paulo escreve essa carta, tinha um culto muito grande à deusa chamada Diana. Então, aquele povo era preso. Eles estavam presos pelas amarras deste mundo, pelas amarras de Satanás. E aí Paulo começa a instruir aquela igreja, porque se eles eram presos, Paulo começa a apresentar a eles um Cristo que podia os libertar. E a partir do momento que Paulo vai os ensinar nesse processo de encontrar a libertação que só Cristo pode dar, ele começa a deixar algumas instruções para aquele povo. E a primeira instrução que nós lemos aqui nessa noite, e eu quero enfatizar com vocês, para que fique cravado na mente de vocês, que a primeira forma de ser livre, Paulo começa dizendo não deis lugar ao diabo. Uma frase muito pequena, mas que significa muita coisa. E eu quero te perguntar, como que você protege a sua casa de um ladrão? Você se contenta em apenas ir lá e fechar a sua porta, o portão da sua casa? Sim ou não?
Não, né? O que você faz? Você fecha a porta, você coloca uma chave, aí você coloca o cadeado, aí outros ainda colocam cerca, outros colocam a câmera ali, né, para ficar. A câmera inibe um pouco o ladrão. Outros conseguem morar em um condomínio para ter um pouco mais de segurança. Mas você conseguiria proteger a sua casa de um ladrão apenas fechando a porta? Então, como que nós achamos que nós vamos conseguir proteger a nossa casa com Deus apenas vindo aos cultos? Quando Paulo vira para a igreja de Éfeso e fala: não deis lugar ao diabo, é literalmente: não dê lugar ao diabo, não abra nenhuma brecha, porque você precisa se blindar de todas as maneiras contra o inimigo, porque se você abrir uma porta sequer, ele vai entrando devagarinho, e quando você vê, ele já entrou de uma vez. Ele não entra de forma brusca. São com pequenas brechas que nós abrimos nos nossos dias. Ele não chega para você e fala: vai lá naquela balada, naquela festa. Ele não chega no seu ouvido de uma vez falando para você ir em uma festa, em uma noitada. Ele começa a trabalhar na sua mente de noite, onde ninguém está te vendo. Você pegando o seu celular e acessando um conteúdo diferente. Ele não chega em você e fala: traia a sua esposa. Ele vai começar a agir com um olhar que você tem para outra pessoa diferente. É com pequenas aberturas que você dá que ele vai começando a trabalhar na sua vida. Ele não chega do nada e fala: vai para a bebedice, começa a fumar um cigarro. Ele começa de forma minuciosa. Você quer experimentar? Experimenta, é legal a sensação. E aí a gente vê, e tem até um ditado muito popular, assim, que quando a gente quer zoar alguém, a gente vira para ele e fala: ô irmão, você vai descer pro inferno de tobogã, né? Quem nunca usou? Às vezes faz uma brincadeira sem graça, aí o jovem vira e fala: esse aí vai descer pro inferno de tobogã. Mas e se eu te disser que ninguém desce pro inferno de tobogã? Porque o tobogã é reto, ele vai de uma vez. A gente não cai no inferno de uma vez. É aos pouquinhos. É uma Bíblia que eu deixo fechada hoje. É uma Bíblia que eu deixo empoeirada há 2 meses. É uma oração, é um quarto que eu já não chego mais para ajoelhar diante do meu secreto. É uma palavra que eu começo a falar e repetir, é um xingamento que antes era só uma palavra ruim, se torna um xingamento. É um olhar que antes era só algumas horinhas no celular e agora passo a estar viciado. Ei, o caminho para te levar ao inferno não é do nada, não é de tobogã, não é tão fácil assim. São pequenas coisas que você vai deixando o inimigo entrar na sua rotina aos poucos. É por isso que a primeira coisa que nós precisamos fazer, depois que nós reconhecemos a nossa liberdade em Cristo, é: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, é não dar lugar a nada. É quando a gente vê que tem alguma coisa chegando, que você fala: isso aqui vai mexer com a minha estrutura, eu tenho um pouco mais de dificuldade nesse pecado. Esse pecado aqui é muito difícil para mim. Opa! Então
eu vou me blindar em oração. Eu vou me blindar da palavra de Deus. Eu vou me blindar em secreto. A segunda forma de nós praticarmos a nossa liberdade em Cristo, segundo o versículo 28, é mudança de vida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isa, mas como não dar lugar? Tendo uma mudança radical de comportamento. Aqui, Paulo está dizendo para mim e para você: aquele que roubava já não rouba mais. Aquele que fazia o mal, agora não é só parar de fazer o mal, é eu começar a fazer o bem. Porque não adianta você parar de pecar. Você tem que começar a fazer algo diferente. Antes eu roubava, agora eu ajudo quem precisa. Antes eu traía, agora eu luto pela causa da família. Antes eu matava, agora eu levo a vida de Deus para as pessoas. E arrependimento, se a gente for olhar no hebraico, o arrependimento, a chave dessa palavra no hebraico é shuv. Shuv significa: eu estou andando aqui e agora eu vou dar meia volta e começar a andar para cá. Porque não basta eu parar de pecar, eu preciso começar a fazer o certo. Eu preciso dar meia volta e começar a fazer o certo. É por isso que Paulo está dizendo: se antes você gastava as suas noites assistindo séries, novelas, filmes, agora você vai gastar as suas noites na Bíblia, na oração. Se antes você gastava os seus finais de semana em baladas, em festas, agora você vai gastar os seus finais de semana em vigílias, em oração, em comunhão. Se antes você usava o seu celular para pecar, agora você vai usar o seu celular para compartilhar do Evangelho. Porque lembre-se, não é apenas parar de pecar, é começar a fazer o certo. Amém, glória a Deus. Se antes eu era presa, e todos nós éramos presos. Se antes éramos escravos, e é Cristo que nos dá essa liberdade, nós precisamos começar a fazer diferente. Nós precisamos começar a ter uma mudança radical de comportamento. Glória a Deus, aleluia. Falamos sobre a primeira forma de encontrar essa liberdade, que é não dando lugar ao diabo. Primeira forma, não dando lugar ao diabo. Segunda forma, tendo uma mudança radical de vida. A terceira forma, Paulo nos apresenta no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, se antes eu tinha um comportamento errado e eu precisei mudar o meu comportamento porque eu encontrei a liberdade em Cristo, da mesma forma Paulo está instruindo para a boca. Se antes eu usava a minha boca para xingar, agora eu vou usar a minha boca para profetizar a palavra de Deus. Se antes eu usava a minha boca para gritar com os meus filhos, para gritar com o meu marido, para gritar com a minha esposa, para gritar com os meus pais, agora eu vou usar a minha boca para orar por eles.
Se antes eu usava a minha boca para fofocar contra o meu irmão, agora eu vou usar a minha boca para profetizar palavras de vida sobre o meu irmão. Não basta. Paulo está querendo dizer para mim e para você essa noite: Isa, não basta só parar de xingar. Não basta só parar de fofocar. Você tem que começar a fazer o certo. Você tem que começar a profetizar. Você tem que começar a usar a sua boca para orar. Aleluia, glória a Deus. A quarta forma de sermos livres. Vou colocar uma aguinha aqui para mim. E eu acho que essa daqui é uma das mais difíceis. A quarta forma de sermos livres é livrando de nós mesmos. Eu acredito que para além de parar de pecar, uma das maiores dificuldades nós enfrentamos entre nós mesmos. É eu olhando para mim no espelho, é quando ninguém está me vendo, e eu lutando contra as minhas dificuldades internas. E a verdadeira liberdade, meus irmãos, é a gente não ser mais escravos das nossas vontades. Só tem como a gente saber se verdadeiramente nós fomos libertos, se agora nós começamos a servir o nosso irmão. A maior e uma das maiores evidências, não vou frisar a maior, mas uma das maiores evidências de que Cristo nos libertou de verdade é o forte desejo que a gente tem de anunciar essa liberdade para mais pessoas. Jesus não só morreu em uma cruz, como ele passou a vida dele toda se renunciando, como se estivesse em uma cruz. E por que eu e você queremos ser escravos da nossa própria vontade? Irmãos, eu e você precisamos ser livres de nós mesmos. Porque a nossa mente foi doutrinada a amar nós mesmos acima de todas as coisas. E aí a gente começa a chegar na igreja querendo ser visto. A gente começa a chegar na igreja querendo que fulano ria pra mim, que fulano me cumprimenta, que fulano me dê um abraço, que fulano me ligue. Quantas pessoas me ligou no dia do meu aniversário? Quantas pessoas me parabenizou no dia do meu aniversário? Ei, deixa eu te lembrar de algo. Enquanto você depender do outro, você vai ser escravo do outro. É por isso que você precisa começar a entregar. Porque escravo é aquele que depende do outro. Livre é aquele que começa a fazer, independente se o outro faz por você ou não. A gente tem que mudar a nossa ótica na igreja. Ah, será quantas pessoas? Será que o pastor vai me abraçar hoje? Será que os líderes vão sorrir para mim hoje? Não. Será que você vai chegar para rir para as pessoas? Será quantas pessoas você vai chegar para abraçar hoje? Não existe liberdade enquanto continuamos sendo escravos de nós mesmos, escravos da nossa própria vaidade, escravos da nossa própria vontade. Porque o mundo vai ficar cada dia mais individualista. A sociedade vai cada dia mais pregar para você que você bem, tudo bem, é você. Sendo que Jesus resume muito bem que não tem como a gente amar Deus que está no céu se nós não amamos o nosso próximo que está do nosso lado. Quer saber se de verdade você foi liberto e livre em Cristo e hoje você consegue viver livre em Cristo? É quando você começar a chegar nos lugares e perguntar:
Quantas pessoas eu vou abraçar aqui hoje? Quantas pessoas eu vou servir aqui hoje? Sabe mais uma evidência de que você encontrou a liberdade em Cristo? É você chegar num banco, é você chegar no seu trabalho e se perguntar: para quantas pessoas eu vou entregar um recadinho? Para quantas pessoas eu vou pregar um post-it? Quantas pessoas eu vou apresentar a Jesus hoje? Queridos, Deus não nos criou para olhar para nós mesmos. Uma forte evidência disso é que aqui nesse salão, aqui nesse templo, eu consigo ver os rostos de todos vocês. Consigo ver os rostos de todos vocês. Sabe qual que é o único rosto que eu não consigo ver aqui nessa noite? Adivinha? O meu. Porque Deus não me formou para olhar para mim. Deus me formou para olhar para vocês. Deus formou vocês para olhar para o irmão de vocês. Nós precisamos entender isso, porque é uma das maiores verdades do Evangelho. Se nós entendermos que é servindo o nosso irmão, nós estamos servindo a Cristo. Muitas coisas vão ser resolvidas na nossa vida. A gente vai deixar de ser dodói por muita coisa. Ah, fulano não fala comigo. Ah, fulano não me abraça. Vai você! Você que encontrou a liberdade. É você que precisa viver como se tivesse livre e não escravo. Glória a Deus, aleluia. Se eu dependo do que o outro vai me dar, eu sou escravo disso, porque eu não tenho controle sobre o outro. Escravo é aquele que vive para receber. Eu vivo como que aqueles senhores na Idade Média faziam com seus escravos. Eles tinham aqueles escravos como se realmente fosse escravo. Você vai dormir tantas horas, você vai trabalhar, você vai dormir tantas horas, você vai comer só isso. Tudo dele era controlado pelo outro. Mas livre é aquele que vive para dar, porque ninguém pode te impedir de dar. Livre é aquele que pode dar, porque enquanto você está esperando ser servido, você está dependendo do outro. Mas quando você muda a sua mentalidade e fala: agora eu vou servir, aí que você está sendo livre. Glória a Deus. Melhor é dar do que receber. Glória a Deus. Que eu estou vindo para a igreja, mas lá em casa só Deus sabe como é que tá. Glória a Deus. Porque eu estou tirando o meu dízimo, mas eu não sei como que eu vou pagar as minhas contas no fim do mês. Glória a Deus, porque melhor é dar do que receber. Deus está te dando saúde para vir aqui e entregar o seu melhor no reino dele hoje. Melhor é dar aos pés de Jesus do que receber, porque ele já te deu tudo o que você precisava para estar vivo. E nós seremos infinitamente devedores de Jesus, porque ele pagou um alto preço por nós numa cruz. Então é melhor fazer, meus amados, do que receber. Isso é muito forte, porque a gente não quer ouvir isso, pastores. A gente não quer ouvir. A gente quer que alguém suba aqui e fala para amaciar o nosso ego, para olhar para ele: ô pobre coitadinho. Só que só existe liberdade quando eu consigo servir o meu próximo sem eu querer nada em troca do meu próximo.
gente precisa voltar à essência. E a essência está na Bíblia. A gente nunca viu esses apóstolos, esses discípulos, esses grandes heróis da fé, esses grandes homens, querendo bênção só para si, querendo fazer e satisfazer só a sua vontade. Eles sempre se encontraram na Bíblia, entregando a sua vida pelo outro. É tempo de você entregar a sua vida por Cristo verdadeiramente. E se você entregou para Ele verdadeiramente, você entrega para o seu irmão. Eu comecei falando a primeira forma de ser livre: não deis lugar ao diabo. A segunda forma, mudança de vida. A terceira forma, mudança de fala. A quarta, livrando de nós mesmos. Acho que é a mais difícil, né? E para encerrar, a quarta forma que Paulo pontua, e a mais importante: não entristecendo o Espírito Santo. Sabe o que diz no versículo 30? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da sua redenção. Por que Paulo finaliza falando para a igreja de Éfeso não entristecer o Espírito Santo? Porque se você abre uma porta para Satanás entrar aqui, automaticamente o Espírito Santo se fecha uma porta. Abertura para Satanás entrar. Você está dizendo para o Espírito Santo: saia por essa mesma porta. Paulo finaliza dizendo para mim e para você: não entristeçais o Espírito Santo. Queridos, imaginem que eu saia daqui dirigindo um carro e eu atropele alguém lá na rua. Eu vou ficar mal. Realmente eu vou ficar mal. Mas a primeira coisa que vai passar pela minha cabeça é se eu vou ser presa, é quanto eu vou ter que pagar, indenização. Eu vou estar mal, mas eu também vou ficar pensando: meu Deus, e agora? Eu vou pra cadeia? E agora deu ruim. Mas se eu saio por essa mesma porta, pego um carro e atropelo meu pai, qual que é a primeira coisa que vai passar pela minha cabeça? Não é quanto que eu vou ter que gastar, não é se eu vou ser presa, é se eu machuquei o meu pai. Esse é o mesmo sentimento que nós precisamos ter em relação ao Espírito Santo. Nós não paramos de pecar porque por medo de ir para o inferno. Nós não paramos de pecar por medo de uma condenação eterna. Nós paramos de pecar porque o pecado entristece o Espírito Santo. Eu e você precisamos buscar o arrependimento genuíno, a liberdade genuína em Cristo, para que nós, cada dia que passemos, deixemos aos poucos de entristecer o coração do Pai. Eu não sei como isso ressoa daí, mas aqui dentro isso mexe muito nas minhas estruturas. Você precisa ser 1% melhor que ontem e 1% pior que amanhã. Todos os dias você precisa ser melhor, porque olha o que Deus fez por você. Você precisa se entregar para Ele cada dia mais. E o tanto que você se entrega hoje ainda não é suficiente. O Senhor te chama para entregar mais tempo de jejum, entregar mais tempo de palavra,
entregar mais tempo de oração. Mas a gente fica preso ali no quarto item, na nossa própria vontade, no nosso próprio eu. E sabe por que a gente não consegue jejuar? Porque a nossa vontade é mais forte. Somos servos de nós mesmos, servos das nossas próprias vontades. Sabe por que a gente não consegue gastar 1 hora na Bíblia? Porque nós somos servos de nós mesmos. Sabe por que nós não conseguimos gastar nem 30 minutos da oração? Porque nós estamos sendo servos de nós mesmos. Mas nessa noite, o Espírito Santo te chama para viver um arrependimento genuíno. Você precisa sair daqui com a mentalidade de querer ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, um trabalhador melhor. Não para se engrandecer, mas para estar mais próximo do Espírito Santo. Não basta apenas cantarmos "Eu quero conhecer Jesus", se a gente não gasta 1% do nosso dia buscando conhecê-lo de fato. Como nós conhecemos Ele? Abrindo a Bíblia. Se você gasta mais tempo do seu devocional ouvindo um louvor do que lendo a Bíblia, me desculpe te dizer, mas você não está conhecendo Jesus. Porque tudo que Deus quis revelar para a humanidade, Ele deixou aqui. Tudo que Ele quis revelar para a humanidade em forma de palavra está aqui. E você quer conhecer Jesus, mas não abre a Bíblia. Me desculpa, mas eu e você não estamos conhecendo Jesus. Nós não estamos conhecendo Jesus. A maior gravidade do pecado não é o medo do inferno, mas ferir o Pai que nos amou. Aleluia. Eu quero finalizar convidando vocês para ficar sobre os pés. Agora que nós entendemos o primeiro ponto, que nós não podemos dar lugar a Satanás, e não dar lugar é fechar todas as trancas da nossa casa para que ele não entre. Entendemos que nós precisamos mudar de vida, que é o segundo ponto. Se antes eu roubava, se antes eu gastava as minhas noites na balada, se antes eu gastava o meu tempo no celular, agora eu preciso mudar de vida e começar a fazer algo diferente. Agora que nós entendemos que nós precisamos do terceiro item, que é mudar de fala, então não basta apenas parar de fofocar. Eu preciso começar a ser boca profética de Deus para outras pessoas. Não basta eu apenas parar de xingar. Eu preciso começar a usar a minha língua para orar. E aí que nós entendemos o quarto ponto, que nós precisamos nos livrar de nós mesmos, das nossas próprias vontades e servir o nosso irmão. Nós caminhamos para o ponto mais importante e quinto tópico dessa liberdade, que é não entristecer o Espírito Santo. E eu quero orar nessa noite para mim e por você, por pessoas que assim como eu reconhecem nessa noite que precisa cada vez mais buscar o arrependimento e o perdão para parar de entristecer o Espírito Santo. Eu quero chamar você aqui na frente para a gente orar juntos e o louvor subir, por gentileza.
Porque é noite de nós encontrarmos nossa verdadeira liberdade no Senhor. Porque se antes a gente gastava os nossos dias e horas no celular, agora eu preciso gastar os meus dias e horas buscando a revelação da palavra. Porque se antes eu, Isadora, perdia tempo estudando coisas tão banais, agora eu quero começar a gastar os meus dias cada vez mais buscando a revelação. Oh, papai querido, eu oro para que o Senhor nos batize com arrependimento genuíno nessa noite, para que não apenas nós paremos de fazer errado, mas que nós comecemos a fazer o certo. Que eu fiz ela, se a essência
Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Mas tenho sede, mas tenho fome de ti. Mas tenho sede, mas tenho fome de ti. Mas tenho sede, mas tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de Toda a vida me guiou quando penso em sua bondade.